A paz do Senhor, meus irmãos, minhas irmãs. Hoje foi um dia complicado. É o primeiro vídeo que eu gravo aqui para postar no YouTube dessa espécie. E eu fui impelida pelo Espírito Santo a fazer isso. Se eu não fizesse, eu não teria paz para dormir esta noite. É um recado para as igrejas, um recado para os servos. Bom, eu vou começar aqui com uma passagem que é 2 Reis, capítulo 18, versículo 13. Senaqueribe invade Judá. Porém, no ano 14º do rei Ezequias, subiu Senaqueribe, rei da Assíria, contra todas as cidades fortes de Judá e as tomou. Ezequias, rei de Judá, enviou ao rei da Assíria, o Laques, dizendo: pequei, retira-te de mim, tudo que me impuseres levarei. Então o rei da Assíria impôs a Ezequias, rei de Judá, 300 talentos de prata e 30 talentos de ouro. Assim deu Ezequias toda a prata que se achou na casa do Senhor e nos tesouros da casa do rei. Naquele tempo, cortou Ezequias o ouro das portas do templo do Senhor e das ombreiras de que Ezequias, rei de Judá, as cobrira, e o deu ao rei da Assíria. Essa passagem fala do rei da Assíria e do rei Ezequias, O rei Ezequias, vendo que o rei Senaqueribe, o rei da Assíria, vinha contra eles com toda a força, enviou um moço chamado Laques e disse: pequei contra ti. Retira-te de mim, tudo que me impuseres, levarei para você. E o que o rei da Assíria pediu foi ouro e prata. E nisso Ezequias tirou o tesouro da casa de Deus e enviou ao seu inimigo. Quem leu mais à frente viu que não adiantou de muita coisa. Depois de ver o desespero do rei Ezequias, o rei da Assíria, ele começou a debochar e disse: eu só não lhe darei cavalos porque vocês não têm homens para montar. Ele começou a debochar porque ele viu que o rei Ezequias tinha perdido sua fé, E o recado que eu quero deixar para a igreja, ele é muito sério. É algo que Deus vem falando ao meu coração há muito tempo. Só que quando se fala às igrejas, você corre o risco de ser mal interpretado. Por isso eu vou deixar um breve recado. Espero ser o mais... Aliás, não espero. Eu peço ao Espírito Santo que me coloque na boca as palavras certas, para eu não exagerar e nem deixar faltar nada. A igreja, ela tem enfrentado vários obstáculos, várias dificuldades, e ela tem esmorecido e se deixado abater. E o pior de tudo, a igreja, ela tem lutado contra ela mesma. Eu vejo vários ministérios ministrando
uns contra os outros, né? Uns contra os outros, na verdade. Ministério falando mal de ministério. Casa de oração falando mal de casa de oração. Gente falando mal de gente, prejudicando gente. Quando na verdade é dentro da igreja que estão as piores pessoas. Eu falo com conhecimento de causa. São aqueles que mais precisam. E tem muita gente brigando por conta de placa de igreja. Tem muita gente permitindo que o inimigo zombe de Deus porque não sabe a quem é que serve. Está na hora da igreja se unir. Se o Deus que nós servimos é um Deus só e é o mesmo Deus, e nós reconhecemos perante Ele que somos pecadores e imperfeitos, por que apontar o dedo para o irmão? Por que apontar o dedo para o ministério do outro? Você não sabe as dificuldades que o outro passa. Eu não estou falando aqui de passar pano para ninguém, de passar pano para pastor corrupto, de passar pano para pastor adúltero, de passar pano para pastor que estupra. Não é isso que estou dizendo. O que eu estou dizendo é que não é só os templos que precisam se entender, a saber a quem serve e se unir, porque os tempos que virão são tempos difíceis e serão tempos difíceis para a igreja. Se ela briga contra ela mesma, fica fácil de vencer. Virão tempos difíceis para a igreja. Não é só no templo onde você vai orar, mas para aquele que se declara cristão. Tempos difíceis virão. O ouro se prova no fogo, nas dificuldades que se provam aquilo que é valioso. Esse recado eu venho deixar para vocês, principalmente pastores. Não estou dizendo que o erro, que o pecado, que as coisas erradas que acontecem dentro dos ministérios precisam ser escondidas, tapadas. Pelo contrário, a palavra de Deus fala que não há nada que esteja escondido que não virá à luz. Mas em dar as mãos para quem luta a favor do Deus que ele serve. Tem uma passagem que fala de Josué, não me lembro qual aqui, mas que fala de Josué. Ele estava numa guerra, de repente ele se viu sozinho e tinha um homem muito alto, e aí de repente ele parou no meio daquela coisa toda, ele virou e perguntou: e você é de quem? É dos dele ou é dos nossos? E era um anjo. O anjo disse: eu não sou nem dos deles e nem dos seus. Eu pertenço ao exército de Deus. E é esse exército que a gente tem que servir. Deus não milita a favor de ninguém. Ele milita a favor dele mesmo. Porque ele é justo. E nós não. Então, vigia a igreja. Porque serão tempos difíceis que estão vindo aí. E quando quando o corpo começa a lutar contra ele mesmo, isso a gente chama de câncer. Que o seu templo, onde você prega, não seja um câncer no corpo de Cristo. Está na hora de apontar menos dedo. Está na hora de ajudar a corrigir. A não misturar o joio com o trigo. Porque a colheita, ela tarda,
mas não falha. E é só isso. Eu finalizo aqui fazendo uma breve oração. Peço a Deus que tenha misericórdia de todos nós, que nos dê sabedoria, principalmente aqueles que estão à dianteira dentro das igrejas. Sejamos sábios. E se ainda não temos sabedoria, que peçamos a Deus que Ele nos dará. Que Ele abençoe a todos nós. Um abraço para vocês e até loguinho.